né, está aqui trazendo uma palavra, falando do amor de Deus, coisa que eu amo fazer e eu creio que você também gosta, né? De falar de Deus, do Senhor Jesus e ouvir a mensagem. Deus é bom e a misericórdia dele não mexe. Pode deixar aí. Pode deixar. E a misericórdia dele dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está em 2 Reis, capítulo 19, que a gente vai falar hoje. É uma palavra conhecida, mas eu sei que Deus sempre tem algo novo para ministrar o nosso coração. Está bem frio aqui. Quem está aqui, né, nessa cidade hoje sabe que está frio. Na verdade, nós estamos passando uma semana bem fria, né? O inverno não foi embora, apesar da primavera já estar aí. Mas, né, nada pode nos parar, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui a palavra em 2 Reis, capítulo 19. Vai dizer assim, versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Que palavra, né? E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, versículo 19. Ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, as nossas vidas, meu Senhor. Deus, nós precisamos de ti, nós não somos nada sem ti. Tu és o nosso Deus, Senhor e Salvador. Pai amado, Pai querido, fica à vontade, a igreja é tua, casa é do Senhor, meu Pai. Casa de alimento, de pão, de revelação, de força, Pai. Faz o que te apraz, Senhor. Fala conosco. Não despede ninguém de mãos vazias. Nós precisamos de ti. Estou aqui como instrumento, ferramenta do Senhor. Pai, usa minha boca, meu Pai. Fala, Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, meu Pai. Que o Senhor venha se revelar a nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha, meu Deus amado, jogar por terra as barreiras, os impedimentos, os levantes, os inimigos, e estabelecer o seu querer e a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo, né, dia de quinta-feira, às vezes eu fico rouca porque eu ministrei ontem, e é verdade. Forço muito minha voz. Mas, irmãos, a gente está aqui para fazer aquilo que Deus manda, né? Eu pedi para Esther aumentar só um pouquinho, só para não ter que ficar gritando, porque eu forcei a voz ontem ministrando, né? E aí eu não consigo, né? Então, vamos que vamos para a gente ministrar aqui. Essa passagem é muito tremenda e eu gosto muito dessa parte em especial, porque qual é o contexto dessa mensagem? O contexto é o seguinte: Ezequias é um rei que, segundo a Bíblia, fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Era um dos poucos reis que agradaram a Deus nessa trajetória. Irmãos, é interessante que quantos reis se passaram em Israel, em Judá, e poucos foram, raríssimos, os que realmente agradaram a Deus, os que realmente estão escritos na palavra. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. A grande maioria deles, né, se corrompeu, a grande maioria deles no meio do caminho se desviou, a grande maioria deles já começou errado, mas alguns, o remanescente, poucos, foram fiéis, e Ezequias ele estava nesse grupo, juntamente com outros reis, poucos reis. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que, irmãos, todas as vezes que nós agradarmos a Deus, todas as vezes que nós fizermos a vontade de Deus, sempre vão ter as pessoas que vão se alegrar e ficar felizes, sempre vão ter os levantes, sempre vão vir pessoas para destruir, para tentar calar a voz do servo de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que, né, a igreja está ministrando
e não desistir, e não parar, e não nos amedrontar com as afrontas. Você vai ver aqui que existiam inimigos do povo de Deus. E Senaqueribe era um inimigo do povo de Deus que se levantou ferozmente para destruir, para amedrontar, para fazer com que o povo tivesse medo. Irmãos, a gente de verdade, a gente não tem que ter medo. A gente tem que temer a Deus, não é ter medo de nada, temer ao Senhor, ter reverência ao Senhor, saber que Ele é o dono da nossa vida, saber que Ele está no controle de todas as coisas, saber que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Mas muitas vezes, ao invés de olhar para o Senhor que é grande e poderoso, nós olhamos para as afrontas do inimigo, nós olhamos para os levantes que vêm sobre a nossa vida, e a gente faz o quê? Quer se esconder numa caverna, quer correr, né? Eu me lembro, falei de caverna, eu me lembro de Elias, não tem como, né? Assim que Jezabel começa a perseguir Elias, o que ele faz? Se esconde na caverna. Elias, aquele profeta, aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que orou e desceu fogo do céu, aquele homem que era considerado, né, o perturbador de Israel, Acabe chamava ele do perturbador de Israel. Ele fugiu, imagina, irmãos, nós, né? Fugimos muitas vezes, tememos muitas vezes quando vem afrontas. E o rei Ezequias, não foi diferente, mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que ele fez algo que mudou a história daquele reino, que mudou a história daquela afronta. Talvez as afrontas que a gente tenha vivido, esteja vivendo hoje, tenha nos deixado desanimados. Às vezes você fica prostrado, você fica temeroso, você fica inseguro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ezequias, ele entra na casa do Senhor e ele apresenta a Deus aquelas afrontas. Ele apresenta diante de Deus o inimigo. Ele apresenta diante de Deus as cartas que eram para destruição. Esse Senaqueribe, ele vem com fúria, mas Ezequias, ele apresenta para Deus. Ao invés de bater boca com Ezequias, com Senaqueribe, ao invés de, ficar ali desesperado, ele vai, a palavra diz que quando ele recebe a carta dos mensageiros, ele entra na casa do Senhor e estende, né, as cartas perante o Senhor. Aleluia! E olha que coisa tremenda, irmãos. Isaías já tinha profetizado para Ezequias. O profeta Isaías, porque todas as vezes que Deus vê você correndo perigo, todas as vezes que algo tiver contra a nossa vida, ou uma direção precisar ser tomada, Deus vai levantar alguém para falar com você. Primeiro ele fala contigo, ele já fala conosco, porque hoje Deus fala face a face. Hoje você dobra o joelho, você ora, você já tem direção, você já tem uma resposta, mas Deus vai sempre levantar alguém no meio da congregação, um servo dele, um ungido dele, para falar, assim diz o Senhor, aleluia. E Isaías fala, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não tenha medo. Olha, Ezequias, eu quero dizer para você, assim diz o Senhor, não temas as palavras que você vai ouvir, não temas as afrontas que vão chegar sobre a sua vida, não temas as perseguições que vêm sobre você, porque elas vêm, elas virão, elas estão aí. Não temas, porque o Senhor, Ele continua falando. É tão tremendo, irmãos, que Ele fala assim, olha, meterei nele o espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, a espada eu farei cair na sua terra. Ou seja, não temas, porque por o caminho que ele vier, ele vai voltar por 7 caminhos, ele vai ser destruído, porque ai daquele que se levanta contra mim, que não estava se levantando contra o exército de Ezequias, não estava se levantando contra um homem, estava se levantando contra o próprio Deus. Entenda uma coisa, você que está aqui, você que serve ao Senhor, você que chama pelo nome do Senhor, você que é povo de Deus, quando alguma coisa vem contra a sua vida, não é contra você que se levanta, é contra o Senhor, irmãos, porque quem peleja por nós é Deus, quem guerreia as nossas guerras é o Senhor. Mas hoje eu não quero nem falar de quem guerreia a sua guerra, porque eu creio que você já sabe. Hoje eu quero te dar a direção para você fazer quando a perseguição chegar na sua porta.
sua como servo de Deus, como ungido do Senhor, o segredo é entrar na casa do Senhor. O segredo é entrar na presença do Senhor. O segredo é se prostrar diante de Deus. O segredo é olhar para o inimigo, igual Davi olhou para o gigante. Você é grande, meu filho, mas o meu Deus é grandão, é poderoso, é soberano. O segredo é olhar para aquele inimigo e entender que quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, irmãos. Louvado seja Deus. Então a palavra diz que orou Ezequias. Ele não somente entrou na casa do Senhor, ele não somente apresentou, estendeu a mão e apresentou as cartas, mas ele também orou, ele clamou. Você tem orado? Você tem buscado a face de Deus? Você tem se prostrado diante do Senhor pelas causas que você tem vivido? Ou você só tem esperado que alguém clame pela sua vida? Porque, irmãos, é muito importante, a gente tem que viver clamando. Porque nós vivemos em guerra, nós vivemos em batalhas. Nós vivemos em batalhas muitas vezes ocultas, né? Porque naquela época, o inimigo vinha e afrontava diretamente. Hoje você vive essas guerras ocultas. Muitas vezes, o inimigo não está, ali patente aos seus olhos. Mas você sabe que ele existe. Mas você sabe que há uma guerra. Mas você sabe que há uma batalha no reino espiritual, porque nós podemos sentir. Nós podemos sentir todas as vezes que as lutas estão travadas. Nós podemos sentir todas as vezes que tem algo, pesado no reino do Espírito. Nós podemos sentir. Então o que você faz? Você fica brigando ali, questionando, tentando bater boca, discutir, colocando o seu peito aberto ali, falando, vem brigar comigo. Não, irmãos. Nós temos almas espirituais. A gente vai orar, a gente vai clamar. Nós vamos apresentar diante do Senhor essas afrontas. Nós vamos mostrar ao Senhor tudo o que tem acontecido. E Deus pelejará por você. Sempre vai ser assim. E a palavra diz que ele orou e ele fala, Senhor Deus de Israel, o Senhor habita entre os querubins. O Senhor está no lugar santo. O Senhor é poderoso. O Senhor está vendo todas as coisas. Tem olhos como chama de fogo. O Senhor está no seu santo templo. Mas eu sei que os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. E eu sei, Senhor, que suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. A palavra vai dizer, Senhor, que o Senhor é o Deus que peleja por mim. Então a gente começa a orar, irmãos. E a gente começa a trazer a palavra à nossa vida, no nosso dia a dia. Coisa poderosa quando você ora a palavra de Deus. Quando você apresenta a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele fala, inclina o seu ouvido, Senhor. Abre os seus olhos e vê. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor tem visto. E ele começa a apresentar, irmãos, é tão tremendo. E ele fala, Senhor, livra-nos da mão deles. E saberão todos os reinos da terra que só Tu és, Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus peleja por nós, é o nome dele que é glorificado. Amém. Todas as vezes que você vence batalhas, todas as vezes que guerras são travadas, mas você vence essas guerras, o nome do Senhor é que é glorificado e exaltado. O nome do Senhor é que é engrandecido, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, não tinha condição de você vencer aquela batalha, mas eu sei que o seu Deus pelejou por você, meu Deus. É tremendo, irmãos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, nossas impossibilidades, e a gente fala, não tem condições de eu vencer essa luta. Não tenho condições de eu vencer esse gigante. Não tenho condições, mas aí você vence. Porque Deus vai na frente. E quando você vence, o que as pessoas olham e dizem, realmente você foi ali e Deus foi contigo. Elas não vão engrandecer o seu nome, elas vão engrandecer o nome do Senhor. E é assim que tem que ser, porque a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor. Então Ezequias, ele fala, Senhor, faz isso, escuta, abre o ouvido e ouve, abre os olhos e vê, escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração, escuta também a afronta de Senaqueribe. A palavra diz, irmãos, que Senaqueribe falava assim, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da minha mão. Era desse jeito. Os mensageiros
E aí ele fala: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Eu estou te mostrando qual era a afronta que que Ezequias e o povo de Deus ouviram. Quando o rei da Síria lutou contra os outros povos, ele venceu. Você acha que o seu Deus vai fazer você vencer? Não se engane. Então era mais ou menos assim. Não tem jeito para vocês, não tem possibilidades. Calou-se o povo e não respondeu nenhuma palavra. Porque Deus assim tinha sido ordenado: não responda. Você não tem que responder a afronta. Você não tem que responder brigas. Você tem que se calar e deixar Deus pelejar por você. Porque todas as vezes que nós queremos colocar nosso peito lá para bater, né, a nossa cara para bater, vamos dizer assim, abrir o peito e falar: não, eu vou, nós vamos ser derrotados. Mas quando nós vamos lutando em nome do Senhor dos Exércitos, nós temos vitória. Sempre nós teremos vitória. Então Ezequias, quando ele ouve tudo aquilo, ele se humilha perante aquele que podia dar vitória para ele. Ele não se humilha perante o inimigo, ele se humilha perante o Senhor. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. E a Bíblia diz que eles falam assim, né? Esse dia é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para os ter. Ou seja, Ezequias ele fala: meu Deus, esse dia é dia de angústia, de vitupério, de vergonha. A gente não tem força. E ele começa a apresentar, irmãos. Ele se humilha na presença do Senhor. Mas eu quero que você entenda: o servo de Deus fala com ele: não temas essas palavras, Ezequias. E ele guardou isso no coração, irmãos. Quando Deus fala com você: não temas, você tem que guardar isso no coração e não temer. Quando Deus fala para você: eu vou pelejar, você tem que guardar isso no coração e entender que Ele vai pelejar. Quando Deus fala para você: esforçai-vos, não desanima, não pare, você tem que guardar no coração essa palavra, porque a Bíblia diz esconder a palavra no coração. E você tem que entender que Deus realmente fará como Ele falou. Então a palavra diz, irmãos, que quando Ezequias começa a orar, começa a apresentar diante do Senhor, começa a mostrar as cartas de afronta, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi proferido a respeito do povo. A Bíblia diz que Isaías, versículo 20 do capítulo 19, segundo Reis 19, 20. A palavra diz que Isaías vem até Ezequias e ele fala assim: diz o Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez, o homem de Deus vem falar com o rei. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Você está vendo, irmãos? Como é poderoso, como é tremendo você orar. Oração tem resposta. Às vezes você não ora, às vezes você não fala, fica falando com um, fica falando com o outro, mandando mensagem no WhatsApp. Para com isso. As pessoas vão até te ajudar e elas podem sim. Mas primeiro você se derrama aos pés do Senhor. A primeira batalha que você tem que travar, irmãos, é no reino espiritual. Então você vai orar, você vai clamar, você vai se prostrar, você vai implorar a Deus, você vai se derramar para que Deus faça alguma coisa. Aí depois, irmãos, você se levanta, aí você fala com quem você precisa falar. Me ajude em oração. Estou travando uma batalha travada, né? Estou passando uma batalha travada na minha vida. E aí você pede aos que são de oração para te ajudar em oração. Mas a ordem é orar primeiro, irmãos. Porque você clama, Deus já te reveste, Deus já escuta seu clamor, sua oração, seu coração aflito, seu desespero, a sua insegurança, a sua incerteza. Deus já vai trabalhando. E aí você pede socorro. Me ajude em oração. Me ajude em oração para pessoas que você sabe que vão orar. E que vão orar conforme, né, a vontade de Deus. Porque senão às vezes você conta as suas causas, os seus problemas, e as pessoas só querem ouvir para passar adiante, irmãos. Infelizmente, poucas pessoas nós podemos contar para orar.
Poucas pessoas vão guerrear as guerras com você. Você sabia que quando eu passo minhas lutas, meus problemas, eu conto no dedo, irmãos, as pessoas que eu peço oração. Isso não é orgulho, e isso é direção de Deus. É eu saber que o Senhor vai direcionar. Pede para esse, pede para esse, pede para esse não. Eu conto nos dedos, irmãos. Porque tem pessoas que só querem saber daquilo que você está vivendo, daquelas suas dificuldades, das suas lamúrias, para passar adiante, para contar. Tem pessoas, irmãos, que só a graça e a misericórdia. O dia que morrer, a língua vai no caixão e o corpo vai no outro. Mais ou menos assim, verdade. Porque é servo de Deus, está na igreja, mas só sabe falar mal dos outros. Só sabe passar, né, a vida de um e de outro. Mas pergunta se ora. Pergunta se chora no altar por alguém. Pergunta se derrama para pedir misericórdia de Deus por alguma batalha que a pessoa está travando. Não ora, irmãos. Só passa. Por isso que são poucos que a gente pede oração. Pelo menos eu. Eu peço para poucas pessoas. E ainda tem aqueles que vão dizer para você que vão orar e não vão orar. Ou vão até muitas vezes rir, né? Irmãos, é tanta coisa que só o Senhor na nossa vida. Mas existem os guerreiros. Existem os mais chegados que irmãos. Que você pode contar. Que vão chorar com os que choram. Que vão se alegrar com os que se alegram. Que vão dar a mão e falar: esforça porque eu estou aqui para te ajudar. Eu te ajudo hoje, amanhã você me ajuda. E é assim, irmãos. Ainda tem pessoas assim na terra. Ainda tem servos de Deus que a gente pode contar. E Isaías, ele chega para o rei Ezequias. Isaías, o profeta, vem para o rei Ezequias e fala: olha, assim diz o Senhor acerca do que você orou. Aquilo que você pediu, aquilo que você orou, eu ouvi. Meu Deus, ele ouviu. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias. O Senhor ouviu o lamento de Ezequias. O Senhor ouviu quando ele apresentou a causa, as cartas, a humilhação. O Senhor ouve quando você ora. Não deixe de orar, não deixe de clamar. Não deixe de fazer perguntas ao Senhor. Não deixe de apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus problemas, as pessoas que estão ao seu redor. Não deixe de apresentar, porque o Senhor escuta a oração de um coração contrito e quebrantado. E a Bíblia diz, que ele fala: essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A quem afrontaste e blasfemaste? A palavra, meu Deus, olha só. É muito dura essa palavra. Essa é a palavra que o Senhor falou dele. Isaías falando, o profeta falando com o rei: olha, assim o Senhor falou dele, de Senaqueribe. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Muitos estão assim, né? Passam por você, passam pelo ponto da igreja, passam por você na rua e faz assim, ó. Até quando? Quero ver até quando vai aguentar. Quero ver até quando vai ficar de pé. Quero ver até quando vai confiar em Deus. E fica meneando a cabeça, né? Até quando vai aguentar, irmãos? Quantas pessoas falam isso e pensam a nosso respeito? Olha para você que está rindo e está falando assim: quero ver até quando vai ficar de pé. Misericórdia, Jesus. Que o Senhor nos livre desses. Que o Senhor nos traga a revelação, né? Nos mostre. Para que a gente nunca venha abrir a nossa alma para esse tipo de pessoa. Contar todas as nossas verdades, todas as nossas lamúrias. E o inimigo estava assim, olha, Senaqueribe falando. Ele passa por você, ele zombando. Ele passa por você meneando a cabeça. E a palavra no 22 diz: a quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste seus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Ou seja, sabe contra quem você está lutando? Sabe contra quem você está falando, Senaqueribe? Contra o santo de Israel. Contra o Deus Todo-Poderoso.
Ninguém afronta o Senhor e fica impune. Às vezes você acha que está sendo injustiçado. É tão interessante, sabe? Porque muitas vezes Deus, ele, não é que ele demora, não posso nem usar esse termo, né? Porque Deus não demora. Apesar de nós acharmos que ele está demorando, Deus não demora, ele sempre chega no tempo certo. Apesar da gente achar, né? Ai, Deus está demorando de agir. Deus está demorando de se levantar ao meu favor, a favor dessa causa, dessa situação. Na verdade, irmãos, Deus não está demorando, ele chega no tempo certo. Ele faz tudo perfeito. Ele é tremendo. A gente aqui é apressado, desesperado, angustiado. A gente que tem muitas vezes cheio de temores. Mas ninguém fica de pé diante de Deus, irmãos, das afrontas. Então o Senhor estava dizendo para ele: olha, você está afrontando meu povo por meio dos mensageiros, né? Você está colocando medo no povo. E aí, irmãos, começa uma série de mensagens aonde Deus estava falando. E ele fala: porém o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, eu sei. Eu conheço. Eu sei quem você é. Deus conhece todos, irmãos, e tudo. Às vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados, que as coisas não estão acontecendo, como eu estava dizendo. Eu estava falando aqui agora. Mas Deus sabe tudo. Deus conhece quem são os nossos inimigos. Deus conhece quem é você, quem sou eu. Deus conhece os corações. Deus conhece as nossas verdades. Deus sabe trabalhar, irmãos. É nós que muitas vezes somos de pouca fé, na verdade, diante da dificuldade, da afronta. E a palavra diz, irmãos, que ele continua dizendo: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, porém o meu anzol, no teu nariz, e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ou seja, eu sei a sua afronta. Eu vou colocar um anzol na sua boca, vou fazer você se calar. Eu sei quem é você. Ele falando isso do inimigo, irmãos. Portanto, assim diz o Senhor: acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá com escudo, não levantará contra ela tranqueira alguma. Sabe o que Deus estava dizendo, irmãos? Você não vai pelejar, você não vai entrar, você não vai invadir, você não vai tocar no meu povo. Em Jerusalém você não entra, porque eu vou guardar, eu vou livrar. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite através dessa mensagem? É que o Senhor não deixará, irmãos, que nada venha ao seu encontro. Que o Senhor que te blinda, é Ele que te guarda. Nós estamos dormindo e Deus está trabalhando, irmãos. Ele trabalha. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Quantas investidas vêm para te fazer destruir, para te cair, para te fazer cair, para te destruir. Quantas investidas o inimigo tem, pessoas usadas pelo inimigo, situações, circunstâncias, dificuldades, preocupações. Mas Deus, irmãos, é o que te guarda, Ele é a sombra à tua direita. A Bíblia diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Salmo 121, irmãos, Deus, Ele te guarda, Ele te livra. Ele guardou o povo de Deus, Ele guardou Ezequias, Ele guarda você e Ele guarda a mim. Então por que temer? Por que ficar desesperado? Todas as vezes que você passar por uma situação assim, se lembre do conselho bíblico, do exemplo do rei Ezequias. Apresenta as cartas de afronta diante do Senhor. Apresenta em oração. Não quero fazer o mal para ninguém. A justiça pertence ao nosso Deus. Mas quero que Ele seja o justo juiz na sua vida, sim. Quero que ore, irmãos. Ore para que Deus guarde você, guarde a sua casa, guarde o seu ministério, guarde os projetos do seu coração. Quando você vê alguém em apuros e aflito e sendo perseguido, ore por essa pessoa, clame por ela, ajude, irmãos, porque nós precisamos uns dos outros, porque muitas são as aflições, mas nós vamos vencer todas, porque o Senhor Jesus
venceu. Muitas são as aflições que nós passamos, as dificuldades, os problemas, as perseguições, mas o Senhor vai estar contigo, vai pelejar por você. A palavra diz, irmãos, que Ele continua dizendo: pelo caminho por onde você vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. O inimigo vai tentar, vai vir por um caminho, vai tentar te alcançar, vai tentar te afrontar, vai tentar te prejudicar, mas por um caminho que ele vier, por esse mesmo caminho ele voltará. Mas não entrará nessa cidade flecha alguma, diz o Senhor, em nome de Jesus. E a palavra diz, irmãos, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. E levantando pela manhã eram corpos mortos. Deus pelejou pelo povo, irmãos. Deus pelejou pelo povo de Deus. E Ele peleja por você. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas a promessa de Deus é de livramento nessa noite, para você que está escutando essa mensagem. Hoje Deus está cortando o laço. Hoje Deus está paralisando perseguições. Hoje Deus está calando a voz daqueles que te afrontam. Hoje o Senhor está dando livramento para você e para mim. Eu creio que essa palavra é de livramento. Hoje o Senhor está, irmãos, bradando, dizendo que Ele peleja por nós. Que não vai permitir, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de lutas, um tempo de perseguições, que, como eu disse no início da mensagem, perseguições ainda invisíveis. Porque você não está fugindo. Você não tem que se esconder para falar da palavra de Deus ainda. Nós vivemos num país que ainda é permitido você ministrar na internet, você ministrar dentro de uma igreja, você ministrar na rua, na praça pública, dentro de um ônibus. É permitido você falar de Jesus. Mas tem muitos lugares que não é mais permitido, irmãos. Que as pessoas para se reunirem como nós estamos reunidos hoje, eles têm que se reunir escondidos. Porque grande é a perseguição. Mas, pastora, Deus não livra? Mas é decretos, são perseguições, são coisas visíveis. Como eu falei, você ainda vive perseguições muitas vezes invisíveis. Mas tem muitos lugares que servos, irmãos nossos em Cristo, estão vivendo perseguições visíveis. Afrontas cara a cara. E para adorar a Deus, e para servir a Deus, e para não se calar, eles muitas vezes têm que se encontrar nas escondidas, irmãos. Para não serem mortos, para não serem destruídos. Mas você pode adorar, você pode exaltar. Você pode falar livremente. Você pode, orar livremente. E Deus peleja por você. Não espere o tempo de uma perseguição acirrada. Não espere o tempo de uma luta tão grande que você não consiga mais chegar. Que você não consiga mais se reunir. Não espere esse tempo para buscar a Deus. Para orar, para clamar, para apresentar diante de Deus as coisas. Não, o tempo é hoje. Tem que clamar hoje, orar hoje. O Senhor, Ele tem dado para você o livre acesso à casa dEle. O livre acesso à palavra dEle. O livre acesso ao altar dEle. E muitas vezes está sendo o quê? Desprezado. Muitas vezes, ao invés de ir para o altar orar, você fica assistindo televisão, vendo Instagram, Facebook e tudo mais que tem por aí. Não é pecado você ter rede social, não é pecado você acessá-las, não é. Mas às vezes você perde tanto tempo com tudo isso e esquece que você tem uma Bíblia para meditar, onde Deus vai te encher, vai te fortalecer. Você tem um joelho ali para dobrar e orar e clamar, e Deus vai dar livramento para a sua casa, para a sua parentela, no seu trabalho, no seu ministério, para os governantes. E você, ao invés de clamar, orar, você faz o quê? Perde seu tempo com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Irmãos, é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de clamar, vigiar.
Nós vivemos um tempo difícil, eu vou falar isso de novo. Porque muitos estão desapercebidos. Muitas pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas estão achando que está tudo bem. Quando na verdade, irmãos, Jesus está às portas. Quando na verdade o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Quando na verdade o Senhor está procurando quem tampe as brechas. Quem ore, quem clame. Às vezes, irmãos, quantas vezes na madrugada o Senhor nos acorda. E eu sei que Ele te acorda porque Ele me acorda também. E aí a gente quer voltar a dormir. E muitas vezes nós não perguntamos para o Senhor, Senhor, é para orar por quê mesmo? Porque tem horas que Deus te acorda de madrugada para você clamar por alguém que Deus vai cortar o laço, dar um livramento. Eu acordo muito na madrugada, irmãos. Muito frequente. E eu quero dormir, lógico, mas eu pergunto para o Senhor, eu tenho perguntado bastante, Deus, para quem o Senhor quer que eu clame especificamente? Traz aqui a minha lembrança. Porque às vezes é um grande livramento que o Senhor quer cortar através da sua oração. E o que você está fazendo? Volta a dormir. Mas é tão tremendo que Deus não deixa a gente dormir, irmãos. Deus não deixa enquanto a gente não fizer o que Ele quer que faça. Pelo menos comigo, eu creio que eu não sou a única. É assim com todo mundo, irmãos. Todo mundo que tem uma certa comunhão, uma certa intimidade, uma amizade ali, né, com o Senhor. Então é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de se consagrar. É tempo de entender que Ele vai guerrear suas guerras. Não perde seu tempo perecendo. Tem situações precisando ser resolvidas através do seu clamor. Sabe qual foi a vitória? E essa é a chave dessa mensagem hoje. A chave dessa mensagem para a sua vida é: sabe qual foi a vitória de Ezequias? A oração que ele fez a Deus. O entrar na casa de Deus e apresentar a afronta. Sabe qual foi a vitória de Ezequias? Ser um homem reto no altar de Deus, e Deus dá um grande livramento para ele. Sabe onde vai ser a sua vitória? Quando você começar a clamar. Quando você começar a apresentar diante do Senhor as causas. E não somente as suas causas, mas as causas dos seus irmãos. As causas daqueles que estão ao seu redor. As causas daquele que o Senhor trouxer a sua lembrança. Você começar a apresentar. Senhor, eu não sei porquê, mas o Senhor está me lembrando aquela pessoa lá de 20 anos atrás. Senhor, cuida dele, dela, abençoa, liberta e fortalece, corta o laço. E você vai orando e Deus vai trazendo a sua lembrança, o que é para falar. Só não dá para ficar calado, mas nós estamos a sexta, sábado, domingo, 3 dias, irmãos, das eleições. E eu não vou falar de política aqui, mas eu só quero que você desperte, irmãos. Nós estamos a 3 dias e nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, fazer a nossa parte. Claro, votar é uma função sua. Mas eu estou falando de oração, irmãos. Você precisa fazer a sua parte. Você que não fez ainda. Eu sei que muitos homens e mulheres vêm clamando, vêm orando, vêm intercedendo, vêm chorando no altar do Senhor. Para que Deus faça, né, um milagre, um sobrenatural, um agir poderoso. Para que Ele continue sendo o Senhor deste lugar, desta nação. Mas tem pessoas que não se atentaram até o dia de hoje. Eu digo para você: se atente, comece a clamar, comece a orar, comece a chorar nos pés do Senhor. Antes que venham os dias maus, antes que venham os dias em que você se arrependerá e falar: meu Deus, porque eu não clamei antes? Meu Deus, porque eu não orei antes? Clame hoje, clame amanhã, clame, ore. Peça a Deus: Senhor, cuida da nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, irmãos. Cuida do teu povo na terra, Senhor. Porque tem muitos países que estão sendo, irmãos, o povo de Deus, perseguido, machucado, ferido. Você ainda não acontece isso. Clame, irmãos, clame. Se consagre. Fale menos e ore mais. A vitória do rei Ezequias
foi orar. Pegou as cartas de afronta. Vou pegar isso aqui, faz conta, isso aqui é uma carta, um bilhete. Ele pegou todas aquelas cartas de afronta, entrou na casa do Senhor. Senhor, está diante de ti tudo aqui, Senhor. De mim eu não vou conseguir, mas o Senhor é Deus. Amém. Ele apresenta para o Senhor e a sua vitória é apresentar diante do Senhor. Pai, a gente não tem força alguma. O Senhor sabe que as coisas são mais fortes, mas o Senhor é Deus. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem governa, é o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que não permite. É o Senhor. É Deus que vai agir, irmãos. Clame a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Será que ele teve o que ele merecia? Ele foi destruído, irmãos. Ezequias não teve que fazer nada, ele só teve que orar. Glória. E confiar no Senhor. A gente tem que orar, irmãos, confiar no Senhor. Ele sabe trabalhar. Ele sabe agir. O povo de Deus na terra tem que se levantar para clamar. Não só agora, eu estou falando agora porque nós estamos vivendo algo, mas em geral, irmãos, nós precisamos clamar mais, orar mais, chorar mais, não só pela sua casa, sua família, as suas causas. Não, irmãos. Tem muita gente precisando do socorro de Deus, que não consegue chegar até o Senhor. Porque às vezes não tem força, às vezes não tem fé, mas se você consegue, se você pode, entra na presença de Deus por essas pessoas. Que o Senhor possa te usar, irmãos, como instrumento nessa terra. Que o Senhor possa nos usar como ferramentas dele. Às vezes, eu contei na rádio isso ontem, e agora Deus me traz a lembrança de novo. Ontem eu passei por um acidente, irmãos, na Dutra. Falei isso já, quem assistiu a rádio ontem vai se lembrar essa parte. E eu passei por um acidente, eu não tenho certeza que aquela pessoa que estava ali naquela moto, eu creio, pelo que eu vi, que não sobreviveu, irmãos. E eu fui até chegar lá, muito pesarosa, sabe, falando com o Senhor, Senhor, a gente tem que falar mais, Senhor. Claro, falando de mim, né? E olha que eu falo, irmãos, eu prego, onde eu vou eu deixo a semente. Mas a gente tem que ministrar a tempo e fora de tempo. Porque tem pessoas que estão tendo a última chance, a última oportunidade. Então a gente tem que clamar. A gente tem que falar também para essas pessoas. Olha, Deus vai te livrar. Porque o povo se calou diante do inimigo, mas eles ouviram, irmãos, o profeta dizendo, vai ter livramento. Então é ficar com aquilo que Deus falou. Vai ter livramento, vai ter proteção. Deus vai te guardar. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Tem muita gente precisando ouvir só isso, para tomar um passo em direção a Deus, irmãos. E às vezes nós não falamos. Às vezes nós só nos preocupamos com o nosso umbigo. E o Senhor está dizendo nessa noite, proclame, ore. Deus tem livramento para a sua vida, para a sua casa. Mas Ele quer alcançar outras pessoas também. E Ele quer usar você que está aqui, você que está escutando essa mensagem, para poder alcançar vidas que estão a um passo de chegar na presença dEle. Mas precisa que alguém, dê aquela última palavra ali. Fale, ministre, ore por alguém. Em nome de Jesus. Sejamos instrumentos de Deus na terra. Amém? Vamos orar. Quero que você fique de pé e ore comigo. E peça ao Senhor, Deus, me ajuda, Senhor, a falar, me ajuda a orar, me ajuda a força. Peça a Deus qual é a sua limitação, irmãos. Por que você não está clamando? Porque você tem sono? Porque você não tem tempo? Porque você não tem força? Fala com Deus que Ele vai fazer alguma coisa. Só não fica calado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos nessa hora, Senhor. Nós cremos que Tu és Deus poderoso, soberano, que dá livramento, que corta o laço, que trabalha para aquele que nele espera. Nós cremos, acreditamos. Senhor, dá força, Pai. Dá ânimo, Senhor, para que Teu povo venha clamar, venha orar, venha jejuar, se consagrar.
conforme foi ministrado nessa hora, Jesus. Corta todos os laços, dá livramento para o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Toda afronta contra a nossa vida seja paralisada agora, no nome de Jesus. Toda palavra de maldição que vem contra nós seja transformada em bênção sobre a nossa vida. Todo aquele que tem se levantado, meu Pai, para destruir o teu povo, que volte por onde tem vindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua bênção, Senhor, esteja sobre a nossa vida, a vida do teu povo. Que o seu livramento, Senhor, que a sua misericórdia esteja sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos limitados, mas o Senhor é grande, poderoso, soberano. E o Senhor é um Deus que trabalha, Senhor, por nós. Seja engrandecido e exaltado. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor é fiel. Obrigado por nos resgatar, por nos alcançar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos.